Espero que ele mantenha a mesma energia online na jaula porque vou torturar Eiko por anos. As tensões têm fervilhado silenciosamente ao redor de Sean Strickland. Agora, lutadores do UFC finalmente estão se abrindo sobre as verdadeiras razões por trás de sua frustração. De sessões de sparring controversas a comentários sem filtro, insiders revelam o que está acontecendo nos bastidores e porque a antipatia por Strickland apenas continua a crescer ao longo do tempo. A imagética racista e a fúria que desencadeou. Quando Sean Strickland decidiu promover seu main event do UFC Houston contra Anthony Hernandez em fevereiro de 2026, ele não apenas lançou uma simples linha de trash talk casual ou um comentário inteligente nas redes sociais projetado para gerar cliques e engajamento. Não, em vez disso, ele levou para um lugar que desencadearia algo muito mais pessoal, muito mais cortante e muito mais revelador sobre exatamente porque tantos lutadores em todo o elenco do UFC vieram genuinamente a desprezar o homem. O incidente envolveu uma imagem gerada por IA ou retocada que zombava da herança mexicana de Anthony Hernandez da forma mais explícita e deliberada possível, retratando o próprio Strickland vestido como um agente do ICE, Imigração e Alfândega, enquanto Hernandez aparecia em roupas estereotipadas mexicanas completas com um sombrero e poncho. Isso não era apenas trash talk no sentido tradicional. Não era um lutador falando mal sobre as habilidades ou performances passadas de outro lutador. Era algo que cruzava uma linha que a maioria dos lutadores no esporte simplesmente não cruza, especialmente não na era moderna do MMA, onde o esporte trabalhou incrivelmente duro ao longo de muitos anos para se distanciar de seu passado mais áspero, menos inclusivo e frequentemente explicitamente xenófobo. O que tornou esse momento tão pivotal e tão revelador, porém, não foi apenas a imagem em si ou a natureza ofensiva de sua criação. Foi a resposta que se seguiu nos dias anteriores à luta. Foi a janela que abriu sobre como os lutadores genuinamente se sentiam sobre a abordagem de Strickland ao esporte e sua disposição de militarizar a identidade cultural, herança e etnia de alguém pelo bem da promoção de luta e geração de controvérsia. E foi o encapsulamento perfeito de porque quando você pergunta aos lutadores em toda a divisão de peso médio, e além disso lutadores das divisões de peso leve, peso pesado, divisões femininas, em todo o UFC porque odeiam Sean Strickland, as respostas quase sempre voltam para a mesma questão fundamental. Ele cruza linhas que não deveriam ser cruzadas, linhas que a maioria dos lutadores entende serem sagradas. Em uma entrevista detalhada no programa Against the Cage apenas dias antes da luta acontecer, Hernandez foi perguntado diretamente sobre o post e como ele se sentia sobre isso. E embora ele mantivesse sua compostura durante toda a entrevista e deixasse abundantemente claro que a imagem não o perturbou do ponto de vista competitivo, que não mudou sua preparação para a luta ou sua abordagem mental para o combate, suas palavras revelaram algo muito mais importante e muito mais significativo. Suas palavras revelaram o custo real do que Strickland havia feito, os efeitos cascata que se estendiam muito além dos dois lutadores envolvidos na luta. Ele explicou que embora o post em si não afetasse seu estado mental ou sua confiança entrando na luta, ele achava o próprio comportamento profundamente perturbador e desrespeitoso, dizendo: algumas pessoas são apenas miseráveis e gostam de trazer à tona. Mas mais importante, Hernandez revelou algo profundo sobre o impacto das palavras e imagens de Strickland em pessoas além dele mesmo, em sua família, em sua comunidade, em todos que viram a imagem e entenderam o que ela pretendia transmitir. Não era sobre Anthony Hernandez ser emocionalmente frágil ou incapaz de lidar com o bate-papo tradicional de semana de luta, ou o tipo de guerra psicológica que faz parte dos esportes de combate há décadas. Era sobre o fato de que quando você usa a etnia, herança, identidade cultural e background de alguém como uma arma em uma campanha promocional, você não está apenas atacando um lutador. Você está atacando uma comunidade inteira. Você está dizendo através de suas ações, suas imagens e sua disposição de espalhar esse conteúdo que você vê aquele grupo inteiro de pessoas como algo para zombar, algo para diminuir, algo para usar como uma piada para valor de entretenimento. E ainda assim, apesar de tudo isso, apesar da imagética racista, apesar do desrespeito claro mostrado à sua comunidade e sua família, Hernandez manteve seu foco extremamente aguçado no que realmente importava naquele momento, a luta em si e sua preparação para ela. Na mesma entrevista, ele deixou abundantemente claro que embora a imagem fosse desrespeitosa e representasse uma linha que não deveria ter sido cruzada, não mudaria sua abordagem, sua preparação, seu regime de treinamento ou sua mentalidade entrando no octógono. Ele era um profissional e se portava como um. Mas ele também enviou uma mensagem, aquela que ressoou com os espectadores e com lutadores colegas na divisão que estavam observando essas entrevistas desdobrarem sobre exatamente o que Strickland deveria esperar quando trancassem os olhos na jaula e quando o árbitro os trouxesse juntos para a batalha. Espero que ele mantenha a mesma energia online na jaula porque vou torturarei. Aqueles representam muito mais do que apenas uma ameaça ou uma promessa. Eles representam um entendimento fundamental e reconhecimento de que Hernandez não deixaria esse momento passar sem consequência, sem resposta, sem fazer Strickland pagar da forma mais direta disponível para ele. Ele ia canalizar aquela raiva, aquela frustração com alguém que cruzou uma linha que a maioria dos lutadores considera sagrada e imóvel no desempenho mais devastador que pudesse reunir dentro do octógono. Ele ia usar o desrespeito, a imagética racista, o ataque à sua herança como combustível.
E em 21 de fevereiro de 2026 no Toyota Center em Houston, foi exatamente isso que a luta se configurou para ser, uma colisão entre um lutador que havia sido profundamente desrespeitado e um campeão controverso procurando provar algo para si mesmo e para o mundo. Quando a luta finalmente aconteceu, após toda a construção e toda a controvérsia e toda a discussão sobre se Strickland deveria ter postado aquela imagem em primeiro lugar, ficou claro muito rapidamente que a brilhância de golpes de Strickland, seu lendário jab, seu footwork de elite, sua capacidade aparentemente sobrenatural de controlar distância e frustrar oponentes provou ser o fator decisivo na luta. Ele derrotou Hernández por TKO no terceiro round, com o término ocorrendo no 223 ou 233 do terceiro round, dependendo da fonte específica que você estava consultando. A vitória foi decisiva e avançou a carreira de Strickland de maneiras significativas. Mas o que aconteceu após a luta? O que aconteceu quando a adrenalina desapareceu e ambos os lutadores ficaram lá no pós-batalha contou uma história completamente diferente do que havia precedido. O que aconteceu após a luta revelou algo sobre Strickland que quase ninguém havia esperado ver. Um nível de autoconsciência e contrição que estava em contraste marcante e perturbador com tudo que havia vindo antes. No octógono, no pós-luta imediato da vitória, Strickland se aproximou de Hernández com algo que parecia perigosamente próximo de respeito genuíno e humildade. Ele o elogiou extensivamente, reconhecendo não apenas a perícia técnica, mas também o coração, a ética de trabalho e o espírito guerreiro que Hernández havia trazido para aquela luta. Ele falou sobre Hernández ser um selvagem, um trabalhador árduo e um ótimo pai. E então, em um momento que chocou muitos observadores que tinham acompanhado a construção da luta, Strickland abordou a imagem racista e o impacto dela diretamente. Ele explicou que nunca teve a intenção de ofender a família de Hernández, particularmente sua filha, que estava na multidão e que havia ficado chateada com o que ela percebia como Strickland dando o dedo do meio para ela durante os momentos caóticos da luta. Ele se desculpou diretamente com Hernández e deixou abundantemente claro que se sentia terrível sobre a situação, dizendo que não queria que a filha de Hernández pensasse que ele era racista ou alguém que odiava pessoas mexicanas. Esse momento, essa troca pós-luta entre dois lutadores que haviam sido posicionados como inimigos se tornou um exemplo definidor de como, mesmo quando Strickland cruza linhas que não deveriam ser cruzadas, existe pelo menos alguma capacidade dentro dele de reconhecer o erro e de expressar o que parecia ser arrependimento genuíno. Demonstrou que Strickland, apesar de sua natureza controversa e seu padrão de comportamento ofensivo, retinha alguma capacidade de refletir sobre suas ações e pedir desculpas quando confrontado com as consequências do mundo real de suas palavras. Mas aqui é onde a história fica complicada. E aqui é onde você começa a entender por que lutadores como Hernández representam apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior, muito mais perturbador. O incidente de imagética racista, tão chocante e ofensivo quanto era, não foi uma ocorrência isolada ou um lapso único em julgamento. Strickland tem um padrão bem documentado de comentários, posts e comportamento relacionados à raça se estendendo por muitos anos, abrangendo rants racistas contra lutadores estrangeiros, retórica anti-imigrante que ecoa debates culturais mais amplos e estereótipos que vão muito além do que a maioria dos lutadores no esporte considera aceitável ou defensável. Ele fez comentários depreciativos sobre lutadores nascidos no estrangeiro. Ele se engajou em discurso anti-imigração e repetidamente escolheu zombar e desmerecer pessoas com base em sua origem nacional ou etnia. E embora o incidente de Hernández terminasse com respeito mútuo e o que parecia ser um pedido de desculpas sincero com os dois lutadores se abraçando e mostrando respeito na jaula, isso não apaga o padrão. Não apaga o histórico. Não apaga o fato de que essa é alguém que, quando lhe é dado uma plataforma e um microfone, repetidamente escolheu militarizar o background étnico de alguém por atenção, por valor de choque, ou por qualquer motivação interna que o impulsiona a cruzar essas linhas novamente e novamente. A misoginia, a homofobia e a reação corporativa. Se o incidente de imagética racista mostrou a você um lado particular da natureza controversa e ofensiva de Sean Strickland, então o que aconteceu durante o dia de mídia do UFC Houston, o que se desenrolou ao longo da coletiva de imprensa e período de disponibilidade de mídia mostrou a você algo ainda mais explosivo, ainda mais ofensivo e ainda mais revelador sobre por que tantos lutadores no esporte atingiram o que parece ser um ponto de ruptura genuíno com ele. Em 18 e 19 de fevereiro de 2026, durante o dia oficial de mídia para o UFC Houston, Strickland iniciou um discurso inflamado cheio de profanidades que tocava em esportes femininos, papéis sociais das mulheres, atletas LGBTQ+, entretenimento e numerosos outros tópicos. Cada comentário aparentemente projetado para ofender tantos grupos diferentes quanto possível. O rant não emergiu de uma pergunta única ou um momento único de provocação. Em vez disso, ele espiralizou por múltiplos tópicos, cada um mais ofensivo do que o último, pintando um quadro de alguém que parecia determinado a dizer cada coisa controversa e inflamatória que chegava à sua mente. Consequências sejam qual for. E quando você realmente ouve o que ele disse, quando você ouve as palavras saindo de sua boca com seus próprios ouvidos e entende o contexto por trás delas, a intencionalidade com a qual foram entregues, você começa a compreender exatamente por que lutadores como Amanda Nunes, a maior lutadora feminina da história do UFC, a lutadora mais decorada do esporte, se sentiram compelidas a responder publicamente e defender seu esporte.
Este comentário estabeleceu o tom para tudo o que se seguiu naquela aparição de mídia estendida. Isso não era um comentário descartável feito em brincadeira ou uma piada entregue com uma piscada e um aceno. Esse era Strickland, fazendo uma declaração absoluta e definitiva no registro na frente de mídia e câmeras montadas que ele acreditava que esportes femininos e por extensão MMA feminino, o esporte que lhe deu uma plataforma e um público, simplesmente não era digno da atenção, investimento ou respeito das pessoas. Mas ele não parou por aí. Ele não fez aquela declaração controversa única e seguiu em frente. Em vez disso, ele continuou a expandir esse tema, descartando as realizações de lutadoras, zombando de suas habilidades atléticas, sugerindo com certeza absoluta que até o homem mais fraco em qualquer sala poderia derrotar os concorrentes femininos de elite do esporte. Ele estava construindo um caso metodicamente para porque os esportes de combate feminino não importavam e não deveriam ser levados a sério. As declarações ficaram progressivamente piores depois disso, escalando em sua ofensividade. Strickland alegou que mulheres foram empoderadas demais e estão arruinando a sociedade e afirmou que os papéis naturais das mulheres eram cozinhar, limpar e ficar em casa criando filhos. Ele fez comentários pessoais específicos depreciadores sobre Ronda Rousey e Amanda Nunes, comparando-as desfavoravelmente a lutadores do sexo masculino e sugerindo que qualquer atleta homem medíocre poderia superá-las em competição. Ele estava atacando não apenas MMA feminino, mas mulheres em geral, revertendo décadas de progresso em direção à igualdade. Mas o rant não ficou confinado ao MMA feminino ou até mesmo às mulheres em geral. Ele espiralizou para fora para abranger alvos culturais mais amplos, incluindo visibilidade LGBTQ+ em esportes e entretenimento, a representação de comunidades diversas na mídia mainstream e mais. Apenas de Strickland expressando seu desdém aberto pela representação LGBTQ+ no entretenimento, entrega com um tom desdenhoso que deixava absolutamente claro que ele via inclusividade e diversidade como uma falha, como a ruína de algo que havia sido previamente melhor, mais puro, mais autêntico de alguma forma. Mas novamente, ele não parou. Ele não fez aquela declaração controversa única e seguiu para algo diferente. Em vez disso, ele continuou a usar slurs homofóbicos repetidamente ao longo do rant, chamando Bad Bunny, que tinha se apresentado no show do intervalo do Super Bowl do NFL dias antes, de um filho da puta e deixando abundantemente claro que ele via atletas e celebridades LGBTQ+ como algo a ser zombado em vez de respeitado, como objetos de ridicularização em vez de como pessoas merecedoras de dignidade humana básica. Homens, a resposta da comunidade de luta, de lutadores, de fãs, de membros da mídia foi rápida e implacável. E embora muitos lutadores escolhessem permanecer em silêncio ou expressar sua desaprovação em canais mais privados, escolhendo não se envolver publicamente com a retórica de Strickland, um lutador, um dos maiores atletas em toda a história do MMA feminino e de fato em toda a história dos esportes de combate em geral, decidiu que o silêncio não era uma opção. Amanda Nunes, a ex-campeã de 2 divisões do UFC, a mulher amplamente considerada a maior lutadora que jamais pisou no octógono, que venceu todos os colocados na frente dela, recorreu ao Instagram para responder diretamente aos comentários de Strickland. Sua resposta foi medida. Foi educada. Foi contida. E foi absolutamente devastadora em sua simplicidade e poder. Nunes postou: fazemos tudo o que ele disse. E para completar, RS, somos lutadoras também. Snash Girl Power. Não chore, cara. 31 palavras. Era tudo o que era necessário. Era tudo o que Nunes precisava para desmantelar completamente o argumento de Strickland e demonstrar a todos observando que seus comentários não eram apenas ofensivos, mas fundamentalmente ilógicos e baseados em premissas equivocadas. Ela não estava apenas defendendo MMA feminino como um esporte digno de respeito. Ela estava defendendo o princípio de que mulheres, incluindo ela mesma, a maior lutadora na história do MMA feminino, eram capazes de fazer tudo o que qualquer outra pessoa poderia fazer e que estavam fazendo isso nos níveis mais altos de competição atlética enquanto simultaneamente lidavam com menos financiamento, menos cobertura de mídia e menos respeito do que seus colegas homens. Mas as consequências do rant do dia de mídia de Strickland se estenderam bem além da resposta de Nunes e muito além da reação imediata da comunidade de combate. O incidente gerou indignação imediata e generalizada em plataformas de redes sociais com fãs e observadores pedindo ao Paramount, que estava transmitindo o evento em sua plataforma e que havia acabado de assinar um acordo massivo com o UFC para tomar medidas contra o UFC por plataformar essa retórica inflamatória. É aqui que a história assumiu uma dimensão completamente diferente porque não era apenas sobre lutadores. Não era apenas sobre a dinâmica interna do esporte. Era sobre responsabilidade corporativa, sobre se uma grande plataforma de streaming deveria continuar a se associar com alguém que havia acabado de gastar 20 minutos na câmera usando slurs e fazendo generalizações ofensivas sobre múltiplos grupos de pessoas. Quando a coletiva de imprensa pós-luta de Strickland aconteceu no dia seguinte após sua vitória sobre Hernández, seu comportamento escalou ainda mais além do que ele já havia dito. O UFC realmente cortou seu microfone no meio do rant porque seus comentários se tornaram tão vulgares e tão homofóbicos que a organização sentiu que era compelida a intervir.
Sentiram que não tinham escolha senão de desligar a coletiva de imprensa. Este foi um momento notável, porque o UFC, uma organização que há muito tempo se posicionou como um lugar onde lutadores têm liberdade extensa de fala e liberdade de expressão, um lugar onde os lutadores são encorajados a serem eles mesmos e falar suas mentes, sentiu que Strickland havia cruzado uma linha tão atroz, tão ofensiva que intervenção e censura eram necessárias. O corte de microfone representou uma admissão de que até mesmo o UFC tinha limites. E ainda assim, quando Dana White foi posteriormente perguntado sobre tudo isso pela mídia, quando teve que explicar a resposta do UFC e sua posição sobre o comportamento de Strickland, sua resposta foi culpar a mídia por provocar Strickland para defender o comprometimento mais amplo do UFC, com liberdade de fala e liberdade de expressão, e essencialmente argumentar que as pessoas sabiam exatamente quem era Sean Strickland e o que elas iam conseguir quando ele se aproximasse de um microfone. White afirmou que ele não controla seus lutadores, que ele não coloca coleiras neles, e que o papel do UFC é fornecer uma plataforma, não policiar o que as pessoas dizem naquela plataforma. Ele defendeu o direito de Strickland de falar mesmo quando o microfone estava sendo cortado. Esta defesa de Strickland, é claro, enfureceu muitos observadores e muitos membros da comunidade de combate. A ironia de que o Paramount, uma massiva plataforma de streaming que havia acabado de assinar um acordo reportado de $1 bilhão com o UFXP para transmitir eventos, estava agora potencialmente enfrentando reação por plataformar essa retórica. E essas declarações ofensivas não foi perdida em ninguém prestando atenção próxima à situação. Mas aqui está o que é absolutamente fascinante sobre esse momento e o que revela. Apesar de toda a indignação, apesar de todos os pedidos de ação de vários grupos, apesar da controvérsia que eclodiu nas redes sociais, Strickland permaneceu empregado pelo UFC. Ele permaneceu um lutador comercializável. Ele permaneceu alguém que a organização estava disposta a promover e apoiar indo para frente. O que isso lhe dizia, se você estava prestando atenção na dinâmica em jogo, era que o compromisso do UFC com liberdade de fala, ou pelo menos sua disposição de defender lutadores que dizem coisas controversas, ofensivas e inflamatórias superava sua preocupação em ofender patrocinadores, plataformas de streaming, comunidades LGBTQ+, ou grandes segmentos de seu público. E para lutadores como Amanda Nunes, para lutadoras femininas em toda a organização, para atletas LGBTQ+, e aliados de pessoas LGBTQ+, para todos que esperavam que o UFC tomasse posição, isso foi um lembrete contundente de que suas preocupações, sua dignidade, seu direito de existir neste esporte sem ser o assunto de ridicularização, zombaria e comentários ofensivos era secundário ao compromisso do UFC com uma interpretação absolutista de liberdade de fala. As guerras pessoais e a escalada violenta. Enquanto a imagética racista e o ranto homofóbico do dia de mídia deram a você insights amplos sobre por que os lutadores ressentiam Strickland em um nível filosófico ou ideológico, havia outra dimensão para a história que era mais íntima, mais pessoal e, em alguns aspectos, até mais reveladora, sobre o homem em si e sobre seus relacionamentos com lutadores específicos. Esta dimensão emergiu através de suas interações com lutadores específicos. Caras como Brendan Allen e Sean Ali que tinham queixas pessoais legítimas com ele que iam muito além de simplesmente discordar de sua retórica ou de suas declarações controversas. Estes eram lutadores que tinham razões reais para acreditar que Strickland era uma pessoa ruim. Não apenas uma controversa. Não apenas alguém com opiniões ofensivas, mas alguém que o havia pessoalmente prejudicado e cruzou linhas que não poderiam ser descruzadas. Brendan Allen e Sean Strickland lutaram um contra o outro de volta em 14 de novembro de 2020 no UFC Vegas 14 em um combate catchweight de aviso curto em 195 libras, onde Strickland parou Allen via TKO no segundo round no marca de 132. Este não era seu encontro mais recente. Havia acontecido anos antes, mas permanecia o momento definidor de seu relacionamento e a causa raiz de uma animosidade que persistiu através de 2026 e além. Nos anos após aquela luta, Allen repetidamente deixou claro que sua antipatia por Strickland era profundamente pessoal, enraizada não apenas no fato de que havia perdido a luta, mas na forma como Strickland o havia tratado antes, durante e depois do combate. Allen alegou que Strickland havia dito coisas sobre sua família, especificamente sobre sua filha, que estavam completamente fora dos limites, completamente inaceitáveis, completamente além do limite do que lutadores deveriam dizer um ao outro. Ele alegou que Strickland havia zombado de sua religião e atacado sua vida pessoal de maneiras que iam muito além do típico trash talk que os lutadores se engajam. Em dezembro de 2021, mais de um ano após sua luta ter ocorrido, Allen se sentou com KJ de Press e explicou sua posição em detalhes, sem mascarar as palavras. Estas eram as palavras exatas de Allen, declaradas diretamente e sem qualquer tentativa de suavizá-las, e representavam algo mais profundo, algo mais significativo do que apenas rivalidade competitiva ou típico bife do lutador. Allen deixou claro que, enquanto respeitava as realizações de Strickland como lutador e suas habilidades dentro do octógono, sua avaliação pessoal de Strickland como um ser humano era inequivocamente negativa. Ele não gostava dele. Não era complicado. E crucialmente, Allen afirmou que estaria disposto a perdoar Strickland,
que a mágoa terminaria se Strickland simplesmente pedisse desculpas pelas coisas que havia dito sobre a filha de Alan e sua vida pessoal por cruzar aquelas linhas específicas. A partir de maio de 2026, mais de 4 anos depois, aquele pedido de desculpas não tinha acontecido. A ferida permanecia aberta. Mas a vendetta pessoal de Alan contra Strickland era apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Muito mais complexo, que mostrou um padrão de conflitos pessoais com lutadores que haviam chegado perto o suficiente para ver quem Strickland realmente era. Outro lutador, Sean Ali, o campeão peso galo e uma das maiores estrelas do esporte, tinha seu próprio conflito em ebulição com Strickland, que havia escalado repetidamente ao longo de 2023, 2024, 2025 e até 2026. E diferentemente da situação de Alan, que estava enraizada em uma luta passada e comentários feitos naquele tempo, o beef de O'Malley era mais imediato, mais presente e mais revelador sobre a disposição de Strickland de militarizar os momentos mais vulneráveis e traumas pessoais das pessoas contra elas em conflitos. No final de 2023, durante uma coletiva de imprensa do UFC onde múltiplos lutadores foram montados em um palco, Strickland e Ali tiveram uma altercação verbal onde os dois lutadores trocaram barbos e insultos um para o outro, escalando a tensão com cada troca. O'Malley em um ponto fez uma referência ao trauma da infância de Strickland, especificamente ao abuso severo que ele havia sofrido nas mãos de seu pai. A referência era crua, era pessoal, e era claramente intencionada para colocar sob a pele de Strickland e desligar seu trash talk batendo nele onde doeria mais. E funcionou. Strickland foi visivelmente abalado pelo comentário, claramente chocado. E nas seguintes semanas, ele continuou a trazer à tona em entrevistas e aparições de mídia, descrevendo como uma linha que Ali havia cruzado e violado. Mas aqui é onde o beef de O'Malley fica ainda mais interessante e ainda mais revelador sobre a natureza de seu conflito. As tensões entre os dois lutadores se estendiam bem além de apenas trash talk de coletiva de imprensa ou jogos de guerra de mídia. Eles se estendiam a interações do mundo real nas instalações de treinamento do UFC. Em fevereiro de 2024, no WebFC Performance Institute em Las Vegas, durante o fim de semana do Super Bowl, houve um incidente envolvendo Strickland e um influenciador chamado Snell. Snell havia vindo aparentemente ao UFC para sparring com alguns dos lutadores e para obter um senso de primeira mão do que era treinar naquele nível de elite, o que significava entrar na jaula com um lutador profissional. Quando ele acabou fazendo sparring com Strickland, as coisas deram muito errado muito rapidamente. Disse setup de O'Malley, perguntando se o entrevistador havia visto o que aconteceu, e a reação imediata de Ali foi não filtrada. Durante a sessão de sparring no UFSPI, o corner de Snell jogou a toalha várias vezes, sinalizando que queriam que a sessão de sparring terminasse. Snell estava claramente desistindo, se encolhendo defensivamente e tentando desesperadamente sair da situação e longe de Strickland. Mas Strickland não aliviou. Ele não mostrou misericórdia. Ele não reconheceu o lançamento da toalha ou respeitou o sinal de que a sessão de sparring deveria terminar. Em vez disso, ele continuou a lançar socos duros, continuou a tentar machucar alguém que não era mais capaz ou disposto a lutar, alguém que estava indefeso. Quando O'Malley foi perguntado sobre o incidente em detalhes, ele elaborou sobre sua crítica com especificidade. O ponto que Ali estava fazendo era abundantemente claro. A disposição de Strickland em continuar machucando alguém que já havia se rendido, que já estava indefeso e tentando escapar, revelou algo profundamente perturbador sobre seu caráter. Revelou uma fera sádica, um desfrute de infligir dor em alguém que não podia se defender contra isso, que ia muito além da intensidade típica e competitividade do sparring entre lutadores profissionais. Revelou algo mais escuro. Mas o beef de O'Malley se estendeu ainda mais para território que era profundamente pessoal e profundamente perturbador. Em março de 2024, Strickland lançou um vídeo nas redes sociais no qual admitiu estar lutando com problemas graves de saúde mental, problemas que pareciam estar piorando em vez de melhorando apesar de seu sucesso e sua riqueza. Ele descreveu ter pensamentos intrusivos, pensamentos violentos, pensamentos de querer queimar tudo, de querer não ter nada para poder perdê-lo completamente e descarregar tudo em pessoas. Ele descreveu se sentir como um perigo para as pessoas. Explicou que apesar de ter tudo que sempre quis, dinheiro, fama, sucesso, o respeito de seus pares, ele ainda lutava com esses impulsos sombrios múltiplas vezes por mês. Que isso não era uma coisa única, mas um padrão recorrente. A admissão era chocante. Não porque Strickland de repente parecia vulnerável ou simpático, mas porque validava o que muitos observadores e lutadores vinham dizendo sobre ele há anos, que seu comportamento, sua agressão, sua disposição de machucar pessoas podia ser proveniente de algo mais profundo do que apenas ser um trash talker ou uma figura controversa. Pode ser proveniente de lutas psicológicas genuínas, de trauma não tratado, de problemas de saúde mental que nunca foram adequadamente abordados. Ali respondeu a essa admissão sugerindo que os problemas de saúde mental de